Possui tudo e se recorda da piedade dos patriarcas, para vir um redentor aos descendentes desses patriarcas, por amor do teu nome. Com profundo temor, elevamos nossas preces a apresentar-nos para implorar perante o temido. Sentimos-nos insignificantes em nossos atos, portanto tememos. Falta-nos compreensão para implorar-te. Fortalece-nos e encoraja-nos contra o desalento e o tremor. Nos aproximamos de ti, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do justo. Bendito seja ele, nosso sumo sacerdote, o Messias da tua santidade, o qual está sentado à tua destra e por nós intercede no teu santuário celestial. Nos achegamos a ti confiados no que está escrito, achegamos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Pode se sentar. Tu fixaste o 10º dia de Tishrei para a expiação. Lembra-te de nós para a vida, ó Rei que amas tudo que tem vida, e inscreve-nos no livro da vida pelo amor de ti mesmo, que és o Deus da vida. Ó Rei, auxiliador, salvador e escudo, bendito sejas tu, eterno escudo de Abraão. Tu, eterno, és poderoso para sempre, és tu que ressuscitas os mortos e és potente para salvar. Tu fazes cair o orvalho, tu sustentas a vida com misericórdia, ressuscitas os mortos com grande piedade, amparas os caídos e saras os doentes, afrouxas as ataduras dos que estão em grilhões e confirmas a tua fidelidade aos que dormem no pó. Quem é como tu és, eterno de poderosos atos? Ou quem pode ser comparado a ti, Rei que tiras e restituis a vida e que fazes florescer a salvação? Ó tu cujo nome e lembrança na nossa alma anseia, apressa em piedade dos que bendizem a tua lembrança. Todos juntos, até o dia de sua morte, tu esperas o arrependimento do pecador, para proporcionar-lhe a vida. Quem pode ser comparado a ti, ó Rei misericordioso? Tu te lembras das tuas criaturas e as fazes ver pela tua misericórdia. Tu és fiel para ressuscitar os mortos. Bendito sejas tu, eterno, que ressuscitas os mortos. Todos juntos. Imló Adonai Elohim, Elohai Sion Edor Vador, Aleluia. Veatá Kadosh, Yosher Tehilot Israel Elohim. O eterno reinará para sempre. Teu Deus, ó Sion, de geração em geração. Tu és santo, ó tu que habitas a tua coisa, Israel, Deus. Todos de pé. Todos juntos. Atahu Eloheinu, Bashamai Ubaretz, Chai Vekayam, Norá Umarom Vekadosh. Tu és nosso Deus, nos céus e na terra, Deus vive e presente, temido, exaltado e santo. Pode se assentar. Perdoa-nos, rogamos-te. Releva a transgressão e a iniquidade, exalça o teu poder, ó Santo. Todos juntos. Expia, rogamos, ó misericordioso, a iniquidade daqueles que proclamam a tua glória. Inscreve-nos no livro da vida, ó Santo. Ó Rei que escutas o clamor, apressa a vida de Yeshua, ó temível e santo. Neste dia de hoje, todos serão escritos no livro das recordações para a vida e para o mundo. Ó Israel, desperta e anima-te. ergue-te e firma-te, levanta-te e suplica, implora em favor da tua vida E a vida da tua vida. E assim exaltem a Deus, pois quão grandiosas são as suas obras. Vocês vão recitar a primeira parte do lado esquerdo em português, e embaixo na página 52 em diante, e eu responderei da coluna direita. Ao Deus que Ledorvador, Ledorvador, Ledorvador Nagid Godlecha, Ulenetzar Netzachim, Ulenetzar Netzachim, Kedushacha Nakdish, Ulenetzar Netzachim, Ulenetzar Netzachim, Kedushacha Nakdish. Ledorvador, Ledorvador, Ledorvador Nagid Godlecha, Ledorvador, Ledorvador, Ledorvador Nagid Godlecha, Ulenetzar Netzachim, Ulenetzar Netzachim, Kedushacha Nakdish, Ulenetzar Netzachim, Ulenetzar Netzachim,
De geração em geração coroa a Deus, porquanto somente Ele é Altíssimo e Santo. Recorda-te em nosso favor eterno do amor do patriarca Abraão e do filho que foi atado para o sacrifício, símbolo e profecia acerca do Messias. Pois foi dito, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, e também, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelos méritos do Messias, nosso Redentor, sejam silenciados nossos acusadores, e em sua honra sejam absolvidos em nosso juízo, como está escrito: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É o Messias quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Seja santificado o teu nome, ó Eterno nosso Deus, sobre o teu povo de Israel, sobre Jerusalém, tua cidade, e sobre Sion, residência da tua glória, e sobre a realeza da casa de Davi, teu Messias. Impõe o teu temor sobre todas as tuas obras e concede honra ao Eterno ao teu povo, e glória aos que te temem. Faz brotar o poder ao teu servo David, e preparas a luz ao filho de Ishai, o teu Messias, em breve e em nossos dias. Então os justos virão e se alegrarão, pois tu extinguirás a maldade e a arrogância da face da terra. E tu reinarás único sobre todas as tuas obras, no monte de Sion, residência da tua glória, e em Jerusalém, tua santa cidade, como está escrito: o Eterno reinará para sempre, teu Deus, ó Sion, para todas as gerações. Aleluia. Tu nos tens escolhido dentre os povos e nos tens amado, e nos tens santificado com os teus mandamentos, e nos tens aproximado ao teu serviço. Ó nosso Rei, o teu grande e sagrado nome é invocado sobre nós. E tu nos tens dado com amor o Eterno nosso Deus este dia de Shabat para santidade e descanso, e este dia de expiação para perdão, desculpa e expiação, e para nele perdoar todas as nossas iniquidades, com amor, dia festivo de santa convocação em memória da partida do Egito. Lembra-te, ó Eterno, da piedade, da tua piedade, das tuas misericórdias, pois sempre existiram. Lembra dos teus servos Avram, Isaac e Jacó. Não consideres a teimosia desse povo, sua maldade e seu pecado. Rogo-te, não ponha sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Todos juntos. Ratenu, Ratanu, Surenu, Selahalamu, Yotzrenu. Pecamos, nossa rocha. Perdoa-nos, nosso Criador. Lembra a nosso favor a aliança com os patriarcas, conforme disseste. E lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão me recordarei, e da terra me recordarei. Todos juntos? Abre o nosso coração para amar o teu nome, como está escrito: e circuncidará o Eterno teu Deus o teu coração e o coração da tua descendência, para amar o Eterno teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, para ter vidas. Todos de pé? E todos juntos. Veata Adonenu, anu que aleja, veata helkeinu, anu nachalatecha, veata goraleinu, anu tzonecha, veata roenu. Anu karmecha, veata notreinu, anu pelatecha, veata yotzreinu, anu rayatecha, veata dodenu, anu segulatecha, veata Eloheinu, anu amecha, veata malkeinu, anu mamirecha, veata mamireinu, anu azefanim, veata rachum vechanum, anu kesheoref, veata erech apayim, anu mele avon, veata male rachamim, anu yameinu ketzelover, veata hu, ushenotecha lo yitamu. Página 58, Seder Vidu e Confissão. Deus nosso e Deus de nossos pais, rogamos-te que a nossa oração chegue até a tua presença e que aceites a nossa súplica. Nós somos pecadores e não justos.
Nós e nossos pais pecamos juntos, pecamos, cometemos iniquidades, praticamos o mal, pecamos intencionalmente, rebelamos e agimos mal, desviando-nos dos teus bons mandamentos e das tuas ordenações. Eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que serás tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Neste momento nós devemos confessar os nossos pecados específicos, não de maneira genérica, mas especificamente os pecados pelos quais queremos pedir perdão, como temos durante o ano passado. Página 66, versos para a leitura da Torá. Baruch Adonai Mevorach, Baruch Adonai Mevorach Vaed, Baruch Adonai Mevorach Leolam Vaed, Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher ahavanu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו, Baruch Adonai Eloheinu HaTorah. Amém. Bendito seja o Senhor, que é bendito para todos sempre. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos escolheste entre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito és tu, Senhor, que deste a Torá. Amém. A leitura se encontra em Levítico, capítulo 16, versos 33 e 34. Levítico 16, versos 33 e 34. Nós lemos primeiramente em hebraico. Viper et mikdash hakodesh v'et ochel moed v'et hamizbeach yichaper ve'al hakohanim ve'al kolam hakahal yichaper v'hayeta zot lachem lechukat olam lechaper al bnei Israel mechol hatotam achat b'shana vayas kasher tziva Adonai et Moshe. Assim espiará o santo santuário, também espiará dentro da congregação e o altar, semelhantemente fará a expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isso vos será por estatuto perpétuo, para expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, abençoará ali o filho de Sérgio, por quanto ouviu a Torá, a mão de Deus, a Torá, o Shabat e o dia do juízo. Em função disto, o sagrado, bendito seja ele, guardá-lo e livrá-lo de toda angústia e aperto, de toda ocorrência e enfermidade. E mandará bênção e sucesso em todos os seus atos. E neste dia de juízo, escreveu-á e selá-lo-á para uma vida feliz junto a todos os seus irmãos de Israel. E digamos, amém. Amém. Todos de pé, por favor. Agora é o argumento do rolo da Torá. Muitos gestos não somente o pastor Cavalieri, mas todos nós nos propomos a exaltar a palavra de Deus acima de tudo na nossa vida. Porque essa é a lei que Moisés pôs diante dos filhos de Israel, de acordo com o Eterno, por intermédio de Moisés. Vejam a Torá, Shesam Moshe, Israel, Avi Adonai veia Moshe. A congregação pode se assentar. A leitura da Haftarah, são os textos do Tanakh, do Antigo Testamento da Torá. Hoje vamos ler Isaías, capítulo 58, versos 13 e 14.
Isaías capítulo 58, versos 13 e 14. Paulo. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא בנביאים טובים. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que escolheste bons profetas. Amém. Vigiaste teu pé a fim de não profanar o sábado, e não fazer o que quiseres em seu santo dia, e considerar chamar um dia deleitoso, meu sábado, honroso, dia santo, dia do eterno. Se deixar de seguir o seu próprio caminho, fizer bem, desejais falar e refletir, então encontrarás no Senhor com grande alegria. Eu farei cavalgar nos altos da terra e te darei o banquete de herança que dei a Jacó, porquanto a boca do Senhor falou e disse. Amém. Vamos cantar a bênção após a leitura? Página 64. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Amém. Leitura da Bíblia da Chave, no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 4, versos 1 ao 11. Hebreus, capítulo 4, versos 1 ao 11. Pronto. Pode ir. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ובדברי המשיח. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste nos teus mandamentos e nas palavras do Messias. Amém. Temamos, portanto, que, tendo sido deixado a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que alguém os tenha falhado. Pois também a nós foram anunciadas boas-vindas, como a eles, mas a palavra que ouviram, nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós os que temos crido, entramos no descanso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele assim no sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez, no mesmo lugar, não entrarão no seu descanso. Visto está que alguns entraram nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas-vindas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez certo dia, hoje, dizendo por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes por aqui. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais vossos corações. Ora, se
Se Josué lhes houvesse dado descanso, não teriam falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou da sua obra, como Deus das suas. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Amém. Nós vamos cantar a aliança. Shabbat Shalom para vocês e Fatimah para lá também. Temos muitas visitas hoje. Vou repetir então a mesma pergunta em virtude do número de visitas, né? Quantos nunca participaram de nenhuma vez de nenhum Yom Kippur, de nenhum dia da expiação? Quantos nunca participaram? Hoje, bem mais gente nunca participaram. Então o que nós estamos experimentando aqui é o Yom Kippur, é o dia da expiação. Conforme o texto bíblico, existem algumas festas criadas por Deus para que Israel guardasse especificamente, e uma delas é o dia da expiação, que nós conhecemos como o Yom Kippur. E ontem nós vimos algumas coisas acerca do Yom Kippur, e nós vamos ver outras coisas acerca do Yom Kippur, mas aqueles que nos visitam não se assustem, a liturgia é grande mesmo. Não é assim todo sábado, é assim apenas no Yom Kippur. E quando o Yom Kippur ele acaba caindo no sábado, é a festa ainda maior. Então a liturgia fica maior também, porque é um sábado dentro do outro sábado. É um sábado dentro do outro sábado. E nós vimos ontem, só para contextualizar vocês, uma relação intrínseca que existe entre o sábado e o Yom Kippur. Lá em Levítico, capítulo 23, nós vimos que a expressão Shabbat, Shabbaton, um sábado solene, um sábado de descanso, ela aparece no texto de Levítico 23, falando das festas, somente em dois momentos. No momento em que Deus fala das festas anuais, ele só se refere ao Shabbat, Shabbaton para o sábado e para o dia da expiação. Então essa ligação textual é importante. Mas existem outras ligações importantes e nós vamos hoje construir um raciocínio e para culminarmos nessa última relação, nessa outra relação importante que nós vamos ver hoje. Essa parte introdutória faz parte de um estudo que a gente está desenvolvendo para publicar na revista teológica, né? Revista teológica nos próximos meses. Então, tem uma série de conexões e a gente vai analisar aqui algumas dessas coisas. Então o texto está melhor do que a minha fala, tá? Então por isso que eu vou hoje, diferente de outros momentos, ler um pouquinho mais do que de costume, tá? Quando a gente abre em Gênesis capítulo 1, princípio da Bíblia, nós já trabalhamos isso aqui na Bíblia várias vezes. Tem algumas coisas que nós sabemos, a gente vê, mas a gente dificilmente para pensar e refletir sobre isso, tá? Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Torá, eles são a base de todo o resto que vai vir, tá? Então tudo que vai vir depois está baseado de alguma maneira no Pentateuco, de alguma maneira vai fazer uma alusão ao Pentateuco.
aquela expressão de Salomão, que não tem nada a ver com o texto bíblico, tem a ver com a natureza do homem, que diz, não há nada de novo debaixo do sol, tem a ver com a natureza do homem, não há nada novo debaixo do sol, porque o homem continua sendo o mesmo homem, desde que foi criado até agora continua sendo a criatura, com os mesmos desejos, inseguranças, vontades e por diante. Mas essa frase ela pode ser usada para descrever o próprio texto bíblico. Depois de Moisés, depois do Pentateuco, depois da Torá, não tem nada novo. Como assim não tem nada novo? Nada novo porque tudo que vai vir depois vai se referir de alguma maneira ao Pentateuco. E de alguma maneira tudo que vai vir depois está no Pentateuco e vai ser simplesmente ampliado, ou explicado, ou esmiuçado, mas já está lá no Pentateuco. Então o Pentateuco é a base de tudo que vai ser desenvolvido depois. Tá? Então se você não entende o Pentateuco, se você não tem uma compreensão boa do Pentateuco, provavelmente você não tem uma compreensão boa de várias outras partes da Bíblia, inclusive dos ensinos de Jesus, de Yeshua e assim por diante. Então entender o Pentateuco é fundamental para você entender o resto. Tá? Tem mais um lugar aqui, eu vou deixar mais aqui no meio para alguém poder sentar aqui. Para chegar. Bom, dito isso, qual é o elemento essencial do Pentateuco? Essencial não, mas qual é o elemento básico, o pilar sólido e básico, de todo o Pentateuco? Gênesis capítulo 1 é o pilar sólido e básico de todo o resto que vai vir no Pentateuco. E pensando assim, qual é a frase-chave para a gente entender Gênesis capítulo 1, que é o pilar de todo o Pentateuco que vai ser desenvolvido depois? É a gente entender o primeiro verso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? Então, a Bíblia começa no primeiro relato com uma declaração no princípio criou Deus os céus e a terra, e a Bíblia termina a primeira sessão, que é a sessão da criação, em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, falando sobre o sábado. O relato da criação começa com uma declaração, Deus é o Criador, e ele termina com a criação do sábado. Então, dentro desse contexto a gente tem o Aleph da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a primeira declaração, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o final da sessão da criação, ou seja, o Tav, né, o Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega, o Tav é o sábado. Então a primeira sessão da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1 até Gênesis capítulo 2, verso 3, começa com uma declaração de Deus é o Criador e a criação do sábado. Começa com a criação, com a declaração de Deus é o Criador e termina com a criação do sábado. Então, o princípio ele cria e o final é o sábado, ele descansa. Somente aquele que pode dizer haja e alguma coisa acontecer é aquele que pode dizer está terminado. Então só quem começa é que pode terminar. Então a Bíblia começa dizendo ele criou e aquele que cria é aquele que pode descansar. Tá? E por que essa declaração é importante? Né? Por que essa primeira construção do texto bíblico é relevante? É óbvio. Se você vai começar qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de fala, no caso aqui um livro religioso, aquilo que vem primeiro é o fundamento do que vai vir depois. Então nada do que vai vir depois pode fugir da lógica de que Deus é o Criador. Essa primeira frase ela é fundamental para todo o resto, para todas as outras construções bíblicas da identidade de Deus, da vontade de Deus, assim por diante. Ele é o Criador. Porque nesse princípio ele estabelece identidades, ele estabelece posições. Quando ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, tudo que é céus e terra, ou tudo que está fora de Deus é a criação dele. Porque em algum momento ele criou. Okay? Então a identidade estabelecida. Quem ele é? Ele é o Criador. E quem o resto é? Criação, criatura e assim por diante. E aí a gente vai para a ideia exatamente do sábado. Aquele que cria é aquele que descansa. O sábado ele vai marcar a completude da obra da criação. Ela vai ser uma espécie de celebração da criação de Deus. O início do processo criativo, ele cria. O final do processo criativo, ele descansa. Vamos entender o sábado e vamos abrir lá em Gênesis capítulo 2, vamos entender o sábado de uma outra perspectiva.
O que seria esse descanso? Vamos dizer assim? O que seria esse descanso? O resultado da finalização do trabalho, da criação, é o descanso. Aquele que trabalha é aquele que descansa. Então, a ideia do descanso, ela está obviamente no texto, mas ela está de uma maneira um pouco diferente do que a gente entende a ideia de descanso. Nós entendemos a ideia de descanso como uma não fazer nada, né? Ou uma cessação de trabalho. Então, eu trabalhei, agora eu paro de trabalhar, então agora eu vou descansar. Não, eu vou trabalhar, eu trabalhei duro, dia duro, cansativo, eu chego em casa, o que eu não quero fazer? Nada, não vou fazer nada, estou cansado, então deito lá no sofá, na cama, ligo a televisão, sei lá, não quero fazer nada. E essa não é a ideia do descanso bíblico, obviamente do descanso de Deus, né? Não é uma cessação de trabalho com cansaço, até porque Deus fala e as coisas acontecem, não há um processo de labor no sentido de cansaço de Deus e assim por diante. Deus não se cansa, Deus não gasta as suas energias, então precisa de um momento para repor essas energias. A ideia do sábado tem mais a ver, desse descanso sabático, tem mais a ver com uma apreciação das suas obras. E como é que a gente vê isso? O texto que nós estudamos ontem, Provérbios capítulo 8 e 9. Vamos abrir lá rapidinho, porque alguns não estavam aqui, né? Provérbios 8. Então aqui a sabedoria, nós vimos ontem que a sabedoria, que é o princípio da criação de Deus e tal. O princípio da criação de Deus. E ali a partir do verso 22 vai falar dessa criação, desse princípio da criação. A sabedoria sendo arquiteto da criação de Deus, etc e tal. E aí, principalmente nos versos 30 e 31, vai dizer o seguinte: então estava com ele, era seu arquiteto, dia após dia, eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitado, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então esse descanso ele tem mais a ver com uma apreciação, um deleite nas obras criadas do que com algo de cansaço, vamos dizer assim. Então a natureza desse descanso, ela deveria ser entendida como um descanso real. Deus criou os céus como um palácio, os céus e a terra como um palácio. E, portanto, o descanso dele é uma espécie de sessão real da criação desse palácio. E a Bíblia ela coloca isso em diversos momentos, principalmente nos livros de Salmos e Isaías. Vamos abrir lá em Isaías, capítulo 66. Isaías 66. Assim diz o Senhor, verso 1: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós, e qual é o lugar do meu repouso? Depois Davi ele vai falar quando ele fala da intenção dele de construir uma casa para colocar a arca de Deus, ele vai falar para colocar a arca de Deus para repousar. Ele vai dizer o seguinte: pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para a estrada dos seus pés, dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito todo o preparo para edificar. E no Salmo 132, o Salmo 132, versos 7 e 8, nós lemos assim: Salmo 132, versos 7 e 8: entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, de tu e a arca da tua fortaleza. Depois no verso 13, verso 14, nós lemos assim, mesmo salmo: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, este é para sempre o lugar do seu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. E é curioso porque todos esses textos, a palavra para descanso que vai aparecer, tanto em Isaías como aqui no Salmo 132 e em diversos outros salmos, é a palavra menorá, que é uma palavra curiosa. Ela não aparece em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, mas ela vai aparecer em outro texto clássico sobre o sábado, que é Êxodo,
capítulo 20, verso 11. E vocês lembram do mandamento, quarto mandamento? Não lembra o dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, para a sua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, não trabalharás, né? Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. E aqui, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia ele descansou. E aqui não vai aparecer a mesma raiz, a mesma palavra de Gênesis 2. Lá em Gênesis 2 aparece Shavat, uma das possíveis origens da palavra Shabat, sábado. Aqui em Êxodo 20 vai aparecer a palavra Menuhá, descanso, que é a palavra que aparece em todos esses textos, para Deus descansando, para Deus descansando. Então a ideia desse descanso real é de que Deus, a sua criação, é o seu palácio, e ele vai então entrar na criação para descansar. A ideia de que o sábado é uma marca de um descanso real de Deus. Descanso real de Deus. Outra coisa interessante acerca dessa natureza real do descanso sabático é a ideia de que quando Israel entrasse na terra prometida, Israel teria descanso, ou Israel descansaria. Então, quando Israel vai ocupar a terra, em Deuteronômio capítulo 3, vamos abrir lá rapidamente, Deuteronômio capítulo 3, versos 19 e 20. Deuteronômio capítulo 3, versos 19 e 20. Então vai dizer o seguinte: então somente vossas mulheres, vossas crianças, vosso gado ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós outros, para que eles também ocupem a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua possessão que vos dei. A ideia de que eles vão entrar na terra e vão receber então descanso. Depois de Deuteronômio capítulo 12, verso 8 a 9. Capítulo 12, verso 8 e 9. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui. Cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Então vai ter uma ordem agora. Porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas vocês vão passar do Jordão e vão herdar a terra que o Senhor prometeu. Tá? Então todo isso aqui é um contexto de quando vocês entrarem na terra, vocês vão receber descanso. Vão receber menuhá, descanso. Depois 1 Reis, vamos abrir no 1 Reis capítulo 8. Só para provar um ponto, a gente precisa navegar em vários textos. Né? 1 Reis capítulo 8. E a gente está falando da inauguração do templo. Tá? Inauguração do templo. Capítulo 8, verso 54 em diante. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Então, a identificação é da terra como uma herança. A terra é uma herança, e Israel desfrutaria dessa terra como herança, como usando como uma metáfora o descanso sabático. Então, a herança da terra é uma experiência sabática. E a gente lembra de dois outros fatores que têm a ver com a experiência sabática em relação à terra. É o descanso do 7º ano. O ano sabático e o ano do jubileu, que também era um descanso que a terra teria. Um descanso que a terra teria. Ou seja, o descanso de Israel na terra prometida é uma herança real, de uma aliança com Deus. Parafraseando a mesma terminologia da guarda do sábado. Ou seja, a intenção última do descanso do homem, do descanso do sábado, é a participação do homem, a intenção última do descanso do sábado é a participação do homem, do povo, no descanso de Deus. E assim não é só o homem que participa no descanso de Deus, é também a criação que participa no descanso de Deus. E aí a gente entende muito melhor Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, e Êxodo capítulo 20, do verso 8 em diante. E é nesse sentido que Hebreus capítulo 4, que foi o texto que nós lemos aqui, capítulo 4, verso 1 a 11, fala de um descanso. O povo entra no descanso de Deus.
O povo entra no descanso dele. Ainda resta um descanso. Qual é esse descanso que ainda resta? É o povo entrar no descanso de Deus. E como é que o povo entraria no descanso de Deus? Recebendo a herança, recebendo a promessa. Ou seja, a natureza do sábado, do início dele, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, e em todo o desenrolar dele, passando por Êxodo, passando por Deuteronômio, capítulo 5, lembra? Vocês vão guardar o sábado, porque eu tirei vocês do Egito, porque eu libertei vocês. Passando pela conquista da terra, vocês vão entrar nessa terra e vocês vão repousar na terra. Depois com Davi e Salomão, que nós vamos ler aqui em virtude do tempo, mas vários outros textos, do 25 até o 31. Vamos abrir lá Êxodo 25 ao 31. O texto de Êxodo 25 fala, ou começa falando do santuário, do tabernáculo, que vai ser construído. Esse tabernáculo que vai ser construído, ele vai ter uma série de móveis, uma série, duas partes, o altar de sacrifício e assim por diante. E toda essa seção do capítulo 25, ela culmina no capítulo 31. Essa descrição da construção vai culminar no capítulo 31, verso 12 em diante. E depois de falar da construção do santuário, vai dizer o seguinte, Êxodo 31, verso 12. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque ele é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado no meio do povo. 6 dias trabalharás, porém o 7º dia é o sábado do Senhor, santo solene, o sábado de repouso, Menorá. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando com aliança perpétua nas suas gerações. E aqui é o que nós cantamos, né? Todo sábado. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte, deu a Moisés as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Tendo acabado de falar, vai remeter exatamente a Gênesis 2, e tendo acabado a sua criação. Então vejam só, quando ele fala do santuário, quando ele fala da construção do santuário, ele começa falando o que vai acontecer, e ele termina estabelecendo mais uma vez o sábado como uma aliança, como um sinal. E quando em Gênesis 1 ele fala, ele cria as coisas, ele termina falando do sábado. Quando ele fala do tempo, ele separa o tempo. Quando ele fala do espaço, ele separa o espaço, mas termina falando do tempo sagrado. Então o que a gente pode entender aqui é uma relação de realeza com o sábado. Porque o sábado não tem apenas dimensões de repouso temporal, mas ele tem relações de repouso físicas, espaciais. Deus repousa no templo, mas Deus repousa no templo. Salmo 132 que a gente viu, Deus vai repousar onde? Com a arca dele. A arca dele é o estrado dos pés, é onde está o trono dele assentado. O templo é separado do resto do espaço de Israel. Toda essa terra é de vocês, eu estou dando tudo para vocês, menos o Santo dos Santos. Aí vocês não podem entrar, ele é meu lugar. Uma vez por ano vocês podem comparecer aqui. Então esse é um espaço separado. Então o nome do santuário é Mikdash, que vem da palavra Kadash, santificar. Então o espaço é espaço, meu, mas eu dei para vocês administrarem. Agora existe um espaço que é santo, é onde eu repouso. Então o sábado não tem apenas uma esfera temporal, ele tem uma esfera espacial, de lugar. Deus repousa num lugar, no templo. Por isso, quando a gente relaciona sábado e Yom Kippur, as relações são interessantes. Porque em Yom Kippur é o único dia que a criatura, o sumo sacerdote, comparecia diante do Criador. Em que lugar? No lugar onde Deus repousava o seu nome. Então o sumo sacerdote entra no lugar do repouso de Deus, aonde o trono de Deus estava estabelecido. Porque o sábado é criado como uma marca da realeza de Deus. Eu sou o soberano.
eu crio todas as coisas. E agora vem uma relação muito interessante, só para a gente conectar todos esses pontos diversos, talvez na cabeça de vocês. Mas nos primeiros 3 dias da criação, Deus cria o espaço que vai ser governado nos outros 3 dias da criação. Então ele cria a luz e as trevas, e no 4º dia ele coloca o sol e a lua para governarem o dia e a noite. Depois ele faz separação entre água e céu e tal, o horizonte, e no 5º dia ele coloca peixes e pássaros, cada um para governarem os céus e as águas. E no 3º dia ele cria a porção seca, os vegetais, etc e tal, e no 6º dia ele coloca os animais e o homem que vão governar sobre aquilo. Então, cada coisa criada nos 3 primeiros dias vai ser governada por alguém nos outros 3 dias. E o 7º dia está fora dessa relação. Por quê? Porque o 7º dia é a marca daquele que governa tudo. Então, eu crio, eu governo. E como é que vocês vão saber disso? O 7º dia. O 7º dia é a marca do meu governo sobre vocês. Eu sou o rei e vocês todos são meus súditos. Eu vou marcar isso espacialmente, temporalmente. E agora, com o templo, com o santuário, eu vou marcar isso espacialmente. Espacialmente. Então o lugar do meu reinado, o lugar do meu trono é o Santo dos Santos. É lá que eu repouso o meu nome. Então o sábado tem características espaciais e características temporais. E a característica espacial do sábado, o trono, o templo, onde estava o lugar mais santo de todos, somente comparecia diante dele, naquele lugar de repouso, o sumo sacerdote, uma vez por ano. Então ele entrava no lugar do repouso de Deus. E para que ele entrava no lugar do repouso de Deus? Para expiar os pecados. Para quê? Para expiar. Para interceder pelo povo, por ele mesmo, pelo povo, para perdão dos pecados. E aqui agora a gente entende um pouquinho mais Deuteronômio capítulo 5. Vamos abrir lá Deuteronômio capítulo 5. Verso 12 em diante: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás para toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu servo, nem teu boi, nem teu jumento, nem teu animal, nem estrangeiro das tuas portas para dentro, porque o teu servo e a tua serva descansam como tu. Então aqui ele acaba com o extrato social. Aqui no sábado não tem diferença entre homem livre e escravo, porque todo mundo no sábado é criatura de um só Senhor, de um só Rei. Então no sábado não tem servo. Por quê? Porque no sábado só tem um Senhor. Então todos são servos. Porque te lembrarás que fosse servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Quando ele fala de sábado, ele remete ao quê? A escravidão no Egito e a libertação. Interessante. Escravidão e libertação. Você vai guardar o sábado porque você foi liberto. Você era escravo e agora você foi liberto. Você guarda o Yom Kippur, você vai comemorar o Yom Kippur, e nesse dia o sumo sacerdote vai fazer sacrifícios e vai entrar no Santo dos Santos para pedir perdão pelos pecados do povo que foram cometidos durante o ano, para trazer perdão para o povo. Você é escravo do pecado, e no Yom Kippur você se torna livre. Então quando Yom Kippur e Shabat coincidem, acontece no mesmo dia, é um sábado dentro do sábado, por quê? É um sábado que nós entramos no descanso temporal de Deus e nós entramos no descanso espacial de Deus. Porque o Yom Kippur é o descanso espacial de Deus e acontece no tempo, no sábado, no tempo sagrado. O que é o descanso espacial? É entrar diante de Deus como servo do pecado, como escravo do pecado, e sair diante de Deus como um livre, limpo, purificado dos seus pecados. Você entra como um velho homem, você sai como um novo homem. E é por isso, por causa de todas essas relações, que o Yom Kippur é conhecido como uma nova criação, um novo momento.
Porque você se transforma num homem sem pecado, num homem totalmente santificado. Então vejam que interessante. A realeza de Deus, a soberania de Deus. Enquanto vocês estão lendo, aqueles que chegaram mais cedo e assistiram, ou participaram de toda a liturgia, se vocês perceberem bem na liturgia, que vai ver depois também, talvez à tarde, quem vier, vai perceber o seguinte: em diversos momentos da liturgia, a criação é mencionada. Senhor que fez os céus, o mar, tu que criaste todas as coisas, e etc e tal. E aqui a gente volta no mesmo princípio de Gênesis 1. Quem é aquele que pode julgar? É aquele que criou todas as coisas. Julga quem é rei. Julga quem é soberano. E a marca da soberania de Deus é o sábado. E a marca da soberania de Deus é o Yom Kippur. E comemorar o Yom Kippur no Shabat é exatamente juntar essas duas grandes soberanias de Deus. Aquele que cria e aquele que julga. E não é à toa, meus queridos, que a mensagem bíblica, a derradeira mensagem bíblica, Apocalipse capítulo 14, do verso 6 em diante, fala exatamente da junção de duas coisas: de criação e de juízo. Vi outro anjo voando pelo meio dos céus, tendo o evangelho eterno para pregar a toda tribo, povo, língua e nação, dizendo em grande voz o quê? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, o mar, a terra e a fonte das águas. E celebrar o Yom Kippur é exatamente celebrar juízo e criação. E celebrar Yom Kippur no Shabat é celebrar juízo e criação num templo sagrado que remete a Deus como soberano de todas as coisas. Então nós fazemos Yom Kippur, nós comemoramos Yom Kippur não para fazer uma série de rezas, de orações ou afligir a nossa alma no sentido de porque por isso nós estamos realmente buscando o perdão de Deus. Não é o que você faz ou deixa de fazer no sábado, no Yom Kippur, que mostra quem Deus é. Ele continua sendo. E o sábado continua existindo, o Yom Kippur continua acontecendo em detrimento de você. Mas é você estar aqui, que você coloca diante de Deus a sua identidade como servo de Deus, como pecador, em busca da soberania e do perdão que somente o pecador pode dar. Então, participar de Yom Kippur é um privilégio. É um privilégio não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você diz que Deus pode fazer. Quando você participa do Yom Kippur, quando você celebra o Shabat, quando você participa dessa festa, você está dizendo: Senhor, eu sei quem eu sou. E eu sei que não tem nada que eu possa fazer que vai mudar alguma coisa. Mas eu sei que o Senhor pode fazer muita coisa por mim. Porque o Senhor é o Criador e o Senhor pode me recriar. Por isso nós oramos o Salmo 51 em diversos momentos. Eu sei que eu não posso nada. Eu sei que não é o meu jejum que vai mudar alguma coisa. Mas eu sei que é o que o Senhor faz. Porque eu reconheço quem Tu és. Que pode mudar tudo que eu sou, tudo que eu faço e tudo que eu sou. Então essa que é a graça do Yom Kippur. Porque é uma graça imerecida. Porque todos nós reconhecemos que todos nós somos pecadores e pecamos o ano inteiro. Confessamos, não confessamos, e agora nós temos Yom Kippur como uma última oportunidade para confessarmos tudo, porque nós sabemos o tanto de pecado que nós cometemos e que nós mesmos não há chance de vencermos isso. Mas o sábado espacial e o sábado temporal nos lembram que há alguém que pode resolver todas as coisas. Porque é aquele que fez os céus, o mar, a terra, a fonte das águas. É aquele que pode transformar e perdoar tudo que nós somos e fizemos e fazer alguma coisa melhor. Amém. Por isso que eu falei ontem, só Deus, quando repete, faz de novo. Todo sábado é uma repetição, mas todo sábado é novo. Todo Yom Kippur é uma repetição, mas todo Yom Kippur é novo. Quando nós repetimos, Deus faz. Amém.
página 70. Louvem todos o nome do Eterno, pois só o seu nome é exalçado. Todos. Sua glória vai além da terra e dos céus. Ele levou a pujança do seu povo e o louvor de todos os seus seguidores, os filhos de Israel, seu povo próximo. Louvai ao Eterno, aleluia. Vamos então cantar os primeiros estrofes de Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos dos fortes, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória da vida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Vamos cantar na página 71, Azul Adonai. Azul Adonai. Azul Adonai Benelim, Azul Adonai Kavod Haos. Azul Adonai Kevod Shemos Kavod Adonai Kodesh. Kol Adonai Alamayim El Kavod Tirim. Adonai Alamayim Rabim. Kol Adonai Bakoa. Azul Adonai Benelim, Azul Adonai Kavod Haos. Azul Adonai Kevod Shemos Kavod Adonai Kodesh. Kol Adonai Alamayim El Kavod Tirim. Adonai Alamayim Rabim. Kol Adonai Bakoa. Azul Adonai Benelim, Azul Adonai Kavod Haos. Azul Adonai Kevod Shemos Kavod Adonai Kodesh. Kol Adonai Alamayim El Kavod Tirim. Adonai Alamayim Rabim. Kol Adonai Bakoa. Azul Adonai Benelim, Azul Adonai Kavod Haos. Azul Adonai Kevod Shemos Kavod Adonai Kodesh. Kol Adonai Alamayim El Kavod Tirim. Adonai Alamayim Rabim. Kol Adonai Bakoa. Azul Adonai Benelim, Azul Adonai Kavod Haos. Azul Adonai Kevod Shemos Kavod Adonai Kodesh. Kol Adonai Alamayim El Kavod Tirim. Adonai Alamayim Rabim. Kol Adonai Bakoa. Quando a arca repousava, Moisés dizia: volta ao Senhor as miríades de Israel. Shuvah Adonai. Nós vamos todos curvar nossas frontes, fazer uma oração particular, uma oração silenciosa, e logo depois nós temos a oração geral. Oração no templo de tua soberania, com piedade o trono em que te sentas, para julgar com verdade. Tu és o juiz, abres o livro dos anais e dele se lê, no qual se acha a assinatura de todo homem. O poderoso chofar ressoa e uma voz de silêncio se faz ouvir. Todas as criaturas passarão diante de ti como um rebanho, assim como as ovelhas são examinadas pelo pastor do rebanho, e ele as faz passar por debaixo de sua vara. Também tu farás passar, contar e examinar todos os seres vivos. Em Rosh Hashanah serão escritos, e no jejum do Yom Kippur serão selados. Uma coroa dar-te-ão, o eterno nosso Deus, o exército celeste dos anjos das alturas,
com o teu povo Israel aglomerado embaixo. Todos juntos 3 vezes entoarão o louvor, segundo a palavra do teu profeta, e chamava um ao outro e diz: Kadosh, 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 Adonai Tsevaot Melohot Haaretz Melohot. Santo, 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 é o Eterno dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E unindo suas vozes eles louvavam e diziam: Baruch Levot Adonai Mekomo, bendita é a glória do Eterno na sua mansão. Que Deus possa olhar com misericórdia para o seu povo, que de manhã e de tarde proclama a unidade do seu nome, dizendo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Salvador. E através da sua misericórdia nos fará ouvir quando Ele proclamar na presença de todos os seres vivos: eis que agora eu esteja redimindo nos últimos tempos, como no princípio, para ser vosso Deus. Todos juntos? Amém, Adonai Eloheinu. Eu sou o Eterno vosso Deus. E nas Escrituras Santas está escrito, todos juntos: em nome Adonai Elohai, Sion, Elohador, Aleluia. Para sempre, meu Deus, vosso Senhor, geração em geração. É nosso dever louvar ao Senhor de tudo, atribuir grandeza àquele que formou o mundo desde o seu princípio. E agora chega o momento em que todos, que assim puderem, nos ajoelhamos e nos prostramos no chão. Eterno nosso Deus, poupa-nos, Tem piedade de nós, recebe as nossas orações. misericórdia e boa vontade. Faz-nos voltar a Ti, ó Eterno, e nós voltaremos. Renova os nossos dias como nos tempos antigos. Escuta as nossas preces, ó Eterno, e compreende os nossos pensamentos. Que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração te sejam agradáveis, ó Eterno, nosso protetor e nosso Redentor. Não nos expulse da sua presença e não nos prive do Espírito da tua santidade. Não nos deixe desamparados no tempo da velhice. Não nos abandone quando fraquejamos as nossas forças. Não nos largue, ó Eterno de Deus. Não te afaste de nós. Manifesta-nos um sinal do teu favor, para que nos sejam envergonhados dos que nos odeiam. Porque tu, ó Eterno, nos tens ajudado e consolado. Porque em ti, ó Eterno, depositamos as nossas esperanças. Responde-nos, ó Senhor, nosso Deus. Nosso Deus e Deus de nossos pais, todos juntos. Shelach Lanu, Mechal Lanu, Kaper Lanu. Desculpa-nos, perdoa-nos, espia-nos. Pois nós somos teu povo, tu és o nosso Deus. Nós somos os teus filhos e tu és o nosso Pai. Nós somos os teus servos e tu és o nosso Senhor. Nós somos a tua congregação e tu és a nossa porção. Nós somos tua herança e tu és o nosso destino. Nós somos o teu rebanho e tu és o nosso pastor. Nós somos tua vinha e tu és o nosso vigia. Nós somos a tua obra e tu és o nosso Criador. Nós somos teus fiéis e tu és o nosso amado. Nós somos os teus escolhidos e tu és o nosso Deus. Nós somos teu povo e tu és o nosso rei. Nós somos os teus exaltadores e tu és a nossa exaltação. Nós somos arrogantes, mas tu és misericordioso e compassivo. Nós somos obstinados, mas tu és tardio em irar-se. Nós somos cheios de iniquidades, mas tu és cheio de misericórdia. Nossos dias são como a sombra passageira, mas tu és o eterno e os teus anos não têm fim. Kianu amecha ve'ata Eloheinu anu vanecha ve'ata avinu anu avaidecha ve'ata Adoneinu anu ke'alecha ve'ata chekeinu anu nachalatecha ve'ata goraleinu anu tzonecha ve'ata roeinu anu karmecha
ואתה נותרנו, אנו פעולתך, ואתה יוצרנו, אנו רעייתך, ואתה דודנו, אנו סגולתך, ואתה אלוהינו, אנו עמך, ואתה מלכנו, אנו ממירך, ואתה ממירנו, אנו הזפנים, ואתה רחום וחנון, אנו כשעורף, ואתה ערך אפיים, אנו מלא עוון, ואתה מלא רחמים, אנו ימינו כצל עובר, ואתה הוא, ושנותיך לא יתאמו. Deus nosso, Deus de nossos pais, rogamos de que nossa oração chegue até a Tua presença e que aceites a nossa súplica. Nós somos pecadores e não justos. Nós e nossos pais pecamos, todos juntos. Pecamos, cometemos iniquidades e praticamos o mal. Pecamos intencionalmente, rebelamos e agimos mal. Desviamos dos Teus bons mandamentos e das Tuas ordenações. Reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra Ti somente, e fiz o que é mal diante de todos os Teus olhos, de modo que serás justo e puro no Teu julgar. Neste ponto nós confessamos mais uma vez os nossos pecados, em silêncio, claro, os nossos pecados específicos. O que diremos na Tua presença, Tu que te sentas nas alturas? E o que se pode contar diante de Ti, Tu que habitas nos céus? Pois não conheces Tu todos os segredos e tudo que é revelado? Tu conheces os segredos do universo, os mais recônditos mistérios de todos os seres. Tu prescrutas as entranhas mais profundas e testas os pensamentos e as emoções. Não há nada oculto de Ti e nada é invisível aos Teus olhos. Todos juntos? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade e segundo a multidão das Tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, purifica-me como se ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da terra, nem me tires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Portanto, que seja da tua vontade, ó eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, desculpar-nos de todos os nossos pecados e perdoar-nos de todas as nossas iniquidades e expiar-nos de todas as nossas transgressões.
Todos juntos? Que possamos nós, toda a casa de Israel, ser mencionados e inscritos no livro da vida, da bênção, da paz, da prosperidade, da salvação, do consolo, das boas sentenças, e sejamos lembrados e inscritos perante Ti, nós e todo o Teu povo de Israel, para gozar uma vida feliz e tranquila. Chegamos mais uma vez a Birkat Kohanim. Todos nós ficamos de pé, por favor. Essa é a Senhor abençoa-nos com a tríplice bênção mencionada na Torá. Yevarecha Adonai Veishmerecha Yair Adonai Panav Velecha Vihuneka Issa Adonai Panav Velecha Ve'asem Lecha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia.